Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o Em Pauta vai falar sobre um assunto bem interessante que nesse momento é muito importante, tem feito parte da vida de todo mundo, principalmente agora durante essa pandemia, que é a questão da comunicação, das ferramentas da comunicação, da mídia, que tem nos ajudado muito e mudado, eu diria até que melhorado o nosso dia a dia diante dessa necessidade da gente aí ter que reduzir um pouquinho o contato físico e precisar continuar tocando a vida da mesma forma. Para isso a gente trouxe um convidado muito especial aqui, o Fernando Moreira. Ele é doutor em comunicação. Fernando, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco de todo o seu conhecimento. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer para a gente. Bom, vou começar te perguntando então, a gente tem vivido tempos diferentes que a maioria das pessoas não se recorda de já ter visto algo parecido como essa pandemia, por exemplo, né? Então eu queria te perguntar, nesse cenário, nesse contexto, qual que tem sido o papel da mídia, da comunicação, das ferramentas, como que ela tem sido importante no dia a dia das pessoas nesse cenário que a gente tem vivido? Nós estamos vivendo um momento muito especial, né, para as ferramentas de comunicação. Nunca, né, ninguém imaginava isso que ia acontecer, mas nunca se viu tanto conteúdo, se buscou tanto conteúdo. A televisão aberta, que já tinha, né, já escrevi muito artigo, tudo, a gente já tinha até alguns marcado a data de morte da televisão, e ela ressurgiu com toda a força. A televisão aberta, gratuita, a televisão por cabo, o streaming, né? Tá tudo com muita força. O streaming já estava crescendo cada vez mais. Mas é um momento assim onde a comunicação, a mídia, o papel da informação é onde a gente vê a questão, principalmente, né, das TVs, como são as fontes confiáveis de informação, onde a gente sempre vai buscar, né? Em momentos de insegurança, é onde a pessoa procura. Os meios de comunicação social, como TV e rádio, ainda são os grandes meios de informação da população. Claro que você tem, né, a internet, todos os outros, mas todos nós sabemos que quando você busca uma informação na internet, às vezes a que chega primeiro, por várias questões de perfil, de tudo, de algoritmo que se usa, tudo, pode ser uma informação antiga. A gente tem que checar, inclusive, a data dela, né? Então, a mídia, com a sua informação, com o seu papel no entretenimento e na educação, né, que está ressurgindo todo o modelo de educação, utilizando o audiovisual, utilizando a televisão, ressurgindo, finalmente, um projeto que o Brasil teve protagonismo na questão da interatividade pela TV aberta, né? Que agora os Estados Unidos, com o seu modelo 3.0, está chegando lá, está vindo com umas ideias. O Brasil retoma o que, em 2006, com a criação da TV digital no Brasil, está retomando o processo da interatividade, utilização da televisão para a educação. Então é um momento muito especial para a mídia, né? E essas ferramentas que estão à nossa disposição. Não é só a internet, é um conjunto, né, de recursos que nós temos à disposição e que fizeram com que o nosso papel como comunicadores seja um dos mais importantes no momento. Você acredita que as ferramentas de comunicação têm ajudado as pessoas a se aproximarem nesse período? Claro, eu acho que é assim. Essas ferramentas, nós estamos vivendo um mundo intermediado pela tecnologia. Isso não é novo, a gente já vem experimentando isso, a gente já vê, por exemplo, a videoconferência já é uma tecnologia que tem mais de 20 anos aí, mas agora é a tecnologia que está fazendo com que a gente se aproxime. Nada substitui o contato pessoal, mas essa tecnologia que a gente já utilizava, mas agora se tornou imprescindível e necessária e obrigatória, ela diminui distância, ela economiza tempo, né? Ela faz com que
dentro desse isolamento que a gente está vivendo, que a gente possa se encontrar, se comunicar, conversar, seja no mundo corporativo, educacional, familiar. Sem essa tecnologia, imagina como é que a gente estaria vivendo. Exatamente. Eu vou aproveitar um gancho de uma coisa que você citou agora há pouco, esse excesso de informação que a gente tem recebido, na verdade, ele vem de vários lados. Então, infelizmente, vem de lados, de lugares que a gente pode confiar, onde tem honestidade, tem profissionalismo, mas também vem de lados que a gente desconhece a procedência. Então, eu queria te perguntar sobre o perigo das fake news bombardearem a população, principalmente nesse momento tão frágil. Exatamente, nós estamos todos muito fragilizados. A fake news é de uma maldade sem tamanho. E eu acho que tem, claro, nós vemos aí dois tipos, que é aquela grosseira, que a gente vê erro de português, algumas coisas. Mas eu acho que a mais maldosa é quando a gente vê o uso das ferramentas de marketing de uma maneira profissional, e essas pessoas se utilizam das ferramentas que deveriam ser usadas para coisas boas e criam notícias, né, que podem atrapalhar a vida das pessoas. Nós todos estamos vivendo um momento realmente de fragilidade e de busca de informação constante. Inclusive, é importante que nós tenhamos, né, o discernimento de não só de controlar o nosso tempo de acesso à informação. Podemos utilizar as mídias para o entretenimento, né, para a educação, para a informação, e guardar um tempo para a busca de informação, porque realmente a quantidade é absurda. E com relação a fake news, qualquer coisa que pareça boa demais ou estranha demais, desconfie. Existem muitos sites para checar. Você pode buscar pessoas até do seu núcleo familiar que podem te ajudar, mas o principal, não compartilhe se tiver qualquer dúvida. Se for bom demais, ou se for alguma questão que realmente é estranha, não compartilhe. Espera um pouco, porque nós todos estamos muito ansiosos e a primeira coisa que a gente quer é avisar os amigos, a família de qualquer coisa que está acontecendo, né? Não precisa. Nada tem essa urgência tão grande. E esses profissionais, quando criam essas notícias falsas, os profissionais criam de uma maneira que realmente ela te gera mais ansiedade e você quer avisar as pessoas porque você gosta das pessoas, dos seus amigos, da sua família, e você quer protegê-los, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado e segurar a ansiedade. Sim. Um dos pontos que, na minha opinião, eu vejo que durante esse processo, esse período de pandemia, um dos pontos que eu avalio que as ferramentas de comunicação têm tido um papel assim, muito importante, e eu até acho que é pouco divulgado, é a questão da telemedicina, né? Os médicos, eles têm conseguido tirar dúvidas, atender os pacientes, e existem sistemas, inclusive, para o envio de receitas médicas, de pedidos de exame, tudo pelo próprio WhatsApp, né? Ou por aplicativos de videochamada. E isso ajuda com que não tenha essas aglomerações aí em recepções de clínicas, consultórios e tudo mais. E de certa forma eu acho que também acabou otimizando um pouco o tempo dos médicos, que tem a rotina tão corrida, e eles conseguem encaixar mais pacientes, mais pessoas dentro do seu horário de trabalho. Qual é a sua opinião sobre essa questão da telemedicina? A telemedicina, na verdade, a gente vê como uma coisa nova hoje, mas ela não é tão nova. Graças a Deus tive a oportunidade de participar de alguns projetos, algumas coisas, já na década de 90. Nós temos hospitais no Brasil que são pioneiros e top of mind aí, né, no mundo trabalhando com isso. A questão dessa telemedicina tão difundida, ela não era autorizada por vários receios de segurança. Ainda existe, ela foi
aberta hoje, por um determinado tempo, mas na verdade a telemedicina, para ser totalmente utilizada da maneira correta, a informação do paciente, a informação privada de cada paciente, ela tem que ser preservada. Então, por exemplo, você usa uma ferramenta como o WhatsApp, você não está preservando. Isso daí pode ficar guardado, pode se gravar imagens, pode fazer um monte de coisa. É um momento de urgência, um momento diferente. Mas, mesmo durante esse momento, o próprio governo federal lançou muitas editais para a criação de ferramentas, para a utilização de ferramentas, inclusive, como eu falei, da televisão digital interativa, isso já em 2006, 2007, já tinha projetos de utilização, levar a capacitação dos médicos dos grandes centros para apoiar os médicos dos centros mais afastados, das pequenas cidades, comunidades rurais, tudo. Então, ele é muito mais do que só resolver esse problema momentâneo. E essas ferramentas já existem aplicativos que garantem a privacidade, garantem o cadastro do paciente, né? Mas, claro, a gente vai pegar hoje um médico, obrigá-lo a investir nisso para atender seus pacientes, então é um momento de urgência, ele está aberto para todos os tipos de ferramentas. Mas o mais importante é que é uma das coisas, né, que isso não vai ter volta. Porque em muitos momentos é muito mais fácil a conversa, né, essa apresentação inicial. Quantas vezes a gente vai ao médico, tem a primeira conversa, aí depois nós somos encaminhados para fazer o exame, para os próximos passos. Então esse primeiro passo já evita uma ida ao médico, né? Ele pode fazer, utilizando uma videoconferência, um sistema assim, de maneira tranquila. E isso é ótimo. Mostra quanta coisa está se utilizando agora que com certeza vai ter continuidade. Perfeito. Bom, eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai conversar sobre outras aplicações, outras aplicabilidades que as ferramentas de comunicação podem ter e já estão tendo aqui na rotina do nosso dia a dia. É daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Em Pauta, hoje falando sobre a comunicação, as ferramentas da comunicação inseridas no nosso dia a dia. No bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre, por exemplo, a telemedicina, né, que tem ajudado tanto. E agora, Fernando, eu queria te perguntar, durante esse período de pandemia, tem muita gente que está trabalhando em casa, no sistema de home office, né, o teletrabalho. Você acredita no potencial desse tipo de trabalho? Com certeza. Muita coisa. O modelo tradicional das empresas é você entrar no horário determinado, sair no horário determinado. E presença física. Isso nunca garantiu produtividade, não quer dizer nada. O que importa realmente é o resultado, né? É o que esse funcionário, o que esse colaborador entrega para a empresa. E a questão do home office, ele, por necessidade, por obrigação agora, nós todos tivemos que partir para isso, ele tem muitas vantagens, algumas desvantagens, né? Mas o que a gente vê é que muitas empresas, principalmente multinacionais, que já faziam, já utilizavam de uma maneira, com essa empresa em São Paulo, que, por exemplo, não existe mais o escritório ou baia fixa, isso já há bastante tempo. O funcionário vai lá e utiliza um espaço quando ele necessita atender um cliente presencial, né? E todo mundo trabalhava de forma remota. É interessante a gente ver uma multinacional, agora uma empresa de tecnologia, acabou de falar que vai dar $1.000, claro, nos Estados Unidos, $1.000 para cada funcionário arrumar o seu espaço de home office. Eu acho que a grande questão é essa. Eu mesmo ainda estou no espaço mais improvisado, mas a minha meta é arrumar o meu espaço para que eu possa trabalhar a partir de agora muito tempo fazendo esse tipo de coisa. A grande questão do home office exatamente são as interferências normais de uma casa. Mas que é possível de administrar com planejamento e organização, né?
Exato. Mas o principal é exatamente a família colaborar, né? Quem tem filho pequeno, quem tem só um computador em casa, a coisa fica muito difícil. A mesma coisa para estudo ou para home office. Mas você se planejando, acertando, né? E pensando, olha, eu tenho um espaço, eu consigo um tempo, é perfeito. Porque Sim. a proximidade da família, na maioria das vezes, e sabendo administrar, ela só colabora. Para a empresa, ela gera menos custos. Tem uma grande empresa nos Estados Unidos, que já vai fazer uns 15 anos, que ela fechou prédios que abrigavam 8 mil pessoas. Então, esses prédios hoje são prédios abandonados, né? E gastam ainda um dinheirão para manter esses prédios. A maioria das coisas consegue resolver. Eu acho que é isso que é interessante, mas o se preparar, né? Claro, da condição de cada um, mas ter um computador mais adequado, ter uma câmera, ter um ajuste, né? Como você está fazendo, você cria o seu ambiente, como eu estou fazendo aqui. Na verdade, atrás de mim é uma bagunça, mas tem um pano verde, usando um recurso de croma, onde você se adequa a uma nova necessidade e vai trabalhando. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer tantas reuniões como eu faço agora. E vai ser difícil me convencer a ir para uma reunião no exterior, ficar dezenas de horas em aeroporto, em traslado e hotel, para me reunir 2, 3 horas, como acontecia muito. Eu ficava mais tempo viajando do que fazendo uma reunião. Eu acredito que são questões que a pandemia tem trazido para a gente refletir. São reflexões que a gente vai ter a partir de agora, ao longo do tempo, para avaliar custo-benefício, qualidade de vida, economia, até em questão de dinheiro, e não só dinheiro, mas também meio ambiente. Acho que é um contexto muito grande, né? E a gente falou sobre a telemedicina, mas tem um outro ponto que está sendo aí muito colocado para todo mundo, que é a questão da videoaula, né? Crianças, adolescentes, jovens em faculdade estão tendo essa oportunidade da videoaula, que não é uma coisa nova, a gente já tem aí há um bom tempo o estudo EAD, mas não era uma realidade para todo mundo ainda, né? Você acredita na eficiência dessa ferramenta? Sim, a grande questão é exatamente, a maioria das escolas não está fazendo ensino à distância. Por quê? O ensino à distância, ele tem a sua especificidade, ele tem várias questões que as escolas tiveram que se adaptar. Hoje nós estamos trabalhando com o ensino mediado por tecnologias da comunicação e informação, que ele é muito diferente. Na educação à distância, o ganho se dá muito por escala. Nesse modelo que está atual, não existe o ganho por escala. É um professor para 20, 30, 40 alunos. Ou seja, isso não é ganho de escala, né? E a mesma questão são os materiais. O material para a educação à distância, ele é planejado antes, preparado, muitas vezes, quando é feito de forma correta, ele é testado, e aí ele é colocado e, claro, você vai fazendo atualização. Nesse momento também é um momento super especial e os professores estão fazendo o quê? Estão se virando nos 30, estão criando ferramentas, usando ferramentas, as escolas ajudando a ensinar essas ferramentas, como utilizar, e criando formas de trabalhar com os alunos. O que é muito importante nesse momento, e que eu acho que é assim, uma estratégia que eu usei, que eu acho que é muito importante, exatamente é que tá certo que eu trabalho com alunos de nível superior. Mas o que é muito importante é uma conversa com os alunos, trocar ideia e falar, olha, vamos usar essa técnica, o que vocês acham? Porque a visão de mundo do professor, muitas vezes é diferente da visão de mundo do aluno, o acesso a certas coisas. E para mim foi uma experiência muito gratificante, porque em alguns momentos, ideias que vinham dos próprios alunos deixaram a coisa muito mais legal, conseguimos fazer uma coisa mais dinâmica, saímos de um ponto e fomos para um ponto mais na frente, porque o professor ele entende a parte pedagógica, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que esse aluno precisa
para cumprir aquele objetivo pedagógico. Mas o aluno, ele é digital, ele tem acesso a várias coisas que ele pode falar, mas por que a gente não pode fazer isso? O professor, pensando pelo lado pedagógico, fala, não, olha, poxa, com isso eu consigo atingir aquele objetivo que é eu uma tinha troca, né? planejado. Muito rica. Tem que ser essa troca. Tem que ser, né? O professor, ele não é o dono da informação. O dono da informação é o Google, né? No meu tempo, a gente tinha que ler na enciclopédia. Você tinha Na Barça, né? A famosa Barça. Né? Hoje não. Se a pessoa pode fazer um autoaprendizado, pode. A informação está toda lá. Tem curso de graça, tem um monte de coisa. Ele vai demorar mais tempo. O que é o professor? O professor é um caminho, é alguém que já tem o conhecimento, tem as ferramentas pedagógicas, tem o objetivo do curso e ele alinha as coisas para gradativamente fechar aquele conjunto para dar aquela base toda que o aluno precisa para cumprir um curso. E sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, o professor é orientador, ele é um caminho. Claro, né, a gente tem que estudar, tem que trabalhar aquilo tudo. Mas é o papel de levar o aluno à boa informação. Trazer a boa informação e fechar aquele conjunto. Exatamente. Bom, a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta a gente vai assistir um vídeo aí que o Fernando vai preparar para a gente, que vai mostrar um pouquinho na prática de como que a gente pode utilizar essas ferramentas aí no nosso dia a dia. É daqui a pouco. Nós estamos de volta agora com o último bloco do nosso Em Pauta de hoje, falando aí sobre a comunicação e como que ela tem se inserido na nossa rotina agora, principalmente durante esse período de pandemia. E eu vou começar o bloco de agora mostrando para quem está nos assistindo um vídeo que o nosso entrevistado preparou sobre algumas dicas práticas de onde essas ferramentas podem ser inseridas no nosso dia a dia. Roda o VT. Você pode usar o notebook, o celular, um tablet, o que você tem em casa. O principal é conhecer o seu equipamento. Você pode fazer gravação de áudio, gravação de vídeo, fotografias, principalmente pensando no celular, edição de vídeo, conversão de documentos para PDF para enviar, transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube, Instagram, aulas, seminários. É só você procurar aprender. O principal é pensar no áudio. O áudio tem que ter boa qualidade. Um vídeo razoável, com bom áudio, todo mundo aceita. Um bom vídeo com mau áudio, não dá para aceitar. Outra questão é a iluminação. Utilize algum equipamento para iluminar. Um abajur, alguma coisa, ou se puder, invista e compre uma iluminação que consiga melhorar a qualidade. Uma outra questão é o enquadramento. Se posicione bem, elimine o ruído de fundo. Não deixe um monte de coisa aparecendo. E posicione a câmera numa altura perto da linha do olho. Não muito abaixo, não muito acima. E elimine o máximo possível de ruído de fundo. Outra questão, você pode criar até um chroma key. Manda fazer um banner impresso em verde. Coloca atrás. Vários softwares permitem que você elimine. Use um rolo de cartolina, de cartão, de papelão para segurar o celular se você estiver usando, ou corte um cartão. Tem várias técnicas aí que você pode encontrar na internet ou comprar um suporte. Mas principalmente, isso não tem mais volta. Esse é o presente e o futuro. Nós estamos aprendendo, temos que aprender a mexer melhor com isso e fazer com que sejamos mais profissionais nesse uso. Você investindo nisso, está investindo na sua carreira profissional. É isso aí, eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Que as possibilidades são muitas e que pode sim ser um pontapé inicial aí para a gente ter um novo leque de oportunidades, né, Fernando? E entender a comunicação como uma nova aliada para o nosso estilo de vida a partir de agora, né? É isso aí.
com pequenas coisas. Tudo depende do seu objetivo. O que você precisa para melhorar o que você já tem, otimizar a sua forma de comunicação, que as pessoas entendam melhor. As ferramentas estão aí para ajudar. Às vezes um recurso a mais, um software que você utiliza, uma mudança de câmera dependendo do seu negócio, que você precisa mostrar as coisas. Então tem coisas simples. E claro, depende do seu negócio. Tem coisas mais sofisticadas que você pode fazer, né? E hoje as ferramentas estão todas aí à nossa disposição. Bom, Fernando, então, para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria que você nos desse a sua opinião sobre o que vai acontecer daqui para frente, quando essa pandemia terminar, quando chegar a vacina, enfim, quando a vida voltar ao normal que a gente estava acostumado antes. O que vai acontecer com a comunicação? Qual que é o futuro da comunicação no nosso dia a dia? Muita coisa não vai ter mais volta. Nós experimentamos umas coisas diferentes e muita coisa foi interessante. Como isso que nós estamos fazendo. As emissoras de TV raramente utilizavam esse tipo de contato para fazer uma entrevista. Para que às vezes se deslocar quilômetros e quilômetros para fazer uma entrevista, se durante esse período se mostrou possível? Não tudo, claro, a gente gosta do contato, gosta de mostrar, mas muita coisa, por exemplo, na área de televisão, muita coisa dessa deve se manter. E esse futuro tem muita coisa nova ainda surgindo, repensando, otimizando. Então acho que tem muita coisa nova que ainda vai surgir, que vai ficar, não tem mais volta. Ninguém mais vai aceitar trabalhar de uma outra forma que não seja utilizando essas ferramentas em todas as áreas. Exatamente. Bom, Fernando, eu queria então te agradecer. Eu acho que o nosso bate-papo aqui poderia inclusive durar muito mais tempo, muito mais horas, porque a gente teria muita coisa para conversar ainda. A gente com certeza aí pode marcar uma próxima oportunidade para isso. Mas eu queria te agradecer por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, das suas ideias com a gente aqui hoje. Obrigada mesmo por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço muito e estou à disposição. Tá certo, então. Bom, o nosso programa Em Pauta fica por aqui. Você continua com a gente, acompanhando a programação aqui da TV Câmara, e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!